o presidente Donald Trump estava se preparando, tinha convocado ali para uma entrevista coletiva. Essas imagens que vocês estão vendo ao vivo, a gente vai acompanhar agora o que ele está falando com a tradução de Denise Bobadilha. Entre outras coisas, a Operação Martelo da Meia-Noite, que acabou com a ameaça nuclear do Irã, que foi um grande momento da história, na minha opinião, e um tremendo sucesso que nós tivemos na Venezuela e em outros lugares. Nós estamos fazendo tudo isso, conquistando grandes ganhos para completar o nosso objetivo militar. Algumas pessoas podem dizer até que esse objetivo já está muito completo, por sinal. Nós acabamos com todas as forças no Irã. A maior parte do poder naval do Irã foi destruído, eles estão no fundo do mar e quase 50 embarcações foram fundadas, eu acho que 51, pelo que foi notificado. E nós continuamos a ter como alvo as capacidades de drones e mísseis iranianas. Os drones estão caindo. A fabricação de drones deles foi atingida, começando hoje. Nós sabemos os locais onde eles fabricam os drones e eles estão sendo atingidos um após o outro. As capacidades de mísseis caíram para 10%, talvez menos. Também estamos atingindo as áreas de fabricação de mísseis, de onde eles lançam os mísseis. Nós atingimos mais de 5.000 alvos até agora, alguns deles grandes alvos, e temos alguns importantes que foram deixados também. Serão necessários muitos anos para eles reconstruírem isso. Em relação à produção de eletricidade e outras coisas, nós veremos ainda o que fazer. Nós estamos esperando para ver o que acontece nos próximos dias. As capacidades de energia tiveram um declínio de 90%, mas, em especial, os lançadores de mísseis iranianos e também uma queda de 83% no lançamento de drones. Os lançadores de drones foram muito bem atingidos e acho que essa queda de 90% nos lançadores é muito difícil de reproduzir. Há muitas pessoas inteligentes e assim que eles colocaram um lançador, eles conseguiam fazer isso em 5 minutos. Nossos bombardeiros B-2 recentemente lançaram cerca de 1 tonelada de bombas para destruir os lançadores de mísseis por todo o Irã e também no subsolo. Em muitos casos, nós também aniquilamos as bases de fabricação que o regime usa para construir drones e mísseis numa velocidade que ninguém nem imaginava. Nós sabemos que nós teremos ainda mais números muito rapidamente. Nós estamos à frente do cronograma que imaginávamos, bem à frente. Acho que provavelmente não teremos mais do que um mês. Eu acho que... Perdão, eu acho que se demorássemos mais um mês para fazer isso, nós não estaríamos aqui. Não queremos que outro presidente tenha a capacidade de fazer isso. Então, fizemos para o bem do mundo, para o bem da nossa nação, e estivemos... Eles vêm feito isso há 47 anos, matando pessoas há 47 anos, ou seja, nas trincheiras ou no SS Cole, onde eles estiveram envolvidos, o ataque do SS Cole. Eles sempre negaram, mas nós sabemos que eles estavam muito envolvidos com as pessoas que fizeram isso e com as bombas que eram colocadas nas estradas e que atingiram pessoas que ficaram sem pernas e sem braços, rostos tão danificados. Isso foi culpa do regime iraniano de atacar americanos e a espalhar o terror por 47 anos.
E apesar das oportunidades incontáveis de renunciar às suas ambições nucleares, o que deveria ter sido feito há um tempo atrás, eles disseram ao Witkoff, que está aqui, por sinal, eles disseram que eles iriam continuar construindo. A Operação Martelo da Meia-Noite não acabou com todo o potencial e eles poderiam ter, então, uma arma nuclear. Israel, no mínimo, Israel seria aniquilada. Eu tive muita sorte de ter a coragem de fazer o que fiz. Nós temos pilotos talentosos e muito bom equipamento. Os bombardeiros B-2 são inacreditáveis. Nós agora encomendamos mais 25 deles com uma versão melhor, inclusive. Não importa onde nós cheguemos, ainda temos o pessoal que opera e que usa, e eles são os melhores possíveis. E essas pessoas nós agradecemos porque eles destruíram completamente, obliteraram os principais áreas nucleares na Operação Martelo da Meia-Noite. Nós tentamos continuar negociando, eles queriam enriquecimento num nível que era inaceitável. Nós oferecemos a eles combustível nuclear livre e eles não estavam interessados porque eles queriam construir uma bomba nuclear. Então, esse regime estava tentando reconstituir seu programa de armas num local diferente. Eles não podiam voltar de onde eles estiveram, os 3 locais foram completamente destruídos, mas eles estavam começando em outro local. Uma localização diferente, que era protegida por granito. E eles queriam protegê-lo, granito é bom para isso, e eles queriam proteger, colocando de forma ainda mais subterrânea. Enquanto eles também construíam suas capacidades balísticas, e ao mesmo tempo ameaçavam nossas bases nos mares e poderiam ter até mesmo atingido o nosso país. Então, vocês provavelmente viram que eles tinham um número imenso de mísseis, muitos dos quais agora já foram usados ou destruídos. E foram usados de uma forma muito mal sucedida, porque nós conseguimos, na maior parte dos casos, derrubá-los. Uma tecnologia incrível que os Patriots possuem, entre outras coisas. A tecnologia laser que nós temos também é incrível. Nós usamos o laser e ele tem um custo menor do que o dos Patriots. A situação estava rapidamente aproximando um ponto de não retorno e os Estados Unidos achou que era intolerável. E baseado no que Steve, Gerald e Pete e outros estavam me dizendo, o Marco também, que estava muito envolvido, na minha opinião, eles iriam nos atacar. Eu acho que se nós não fizéssemos o que fizemos, eles teriam atacado. E algo que seria muito burro, porque eles atacaram seus vizinhos, e seus vizinhos eram, sobretudo, neutros. Ou pelo menos não gostariam de ser envolvidos, e eles foram atacados. E isso teve um efeito reverso. Os vizinhos ficaram do nosso lado e começaram a atacá-los de volta. Se você olhar para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, para o Catar e outros, eles foram fortes, inteligentes, mas eles foram atacados. Não foi um erro. Os Emirados Árabes Unidos receberam mais de 1.000 mísseis e derrubaram quase todos eles. No primeiro dia, quando eu desci aquela famosa escada rolante em 2015, eu disse, eu vou acabar com as ambições nucleares do Irã e eu vou manter a minha promessa. Isso foi em 2015, eu disse isso. Já era uma ameaça lá. E é uma ameaça muito maior hoje, mas agora não é mais uma ameaça. Nós queremos, conforme a gente continua a Operação Fúria Épica, nós estamos focados em manter a energia e o petróleo fluindo para o mundo. Nós não vamos permitir que um regime terrorista tenha o mundo como refém e tente acabar com o suprimento de petróleo do mundo. E se Irã fizer algo assim, eles serão atingidos de uma forma ainda muito mais dura.
nós vamos olhar para esses alvos que atingimos e vamos atingir ainda outros. No longo prazo, os suprimentos de petróleo estarão muitíssimo mais seguros sem a ameaça do Irã, sem a ameaça nuclear, sem os drones ou qualquer coisa. O Estreito de Hormuz vai se manter seguro. Nós temos muitas embarcações da Marinha ali, nós temos o melhor equipamento do mundo para inspecionar por minas. E a maioria das embarcações deles estão no fundo do mar. Então, nós conseguimos isso porque nós os atingimos de uma forma que ninguém achava que até que era possível. Eles fizeram qualquer coisa nos últimos anos, esse regime. Eles usaram os seus aliados, os seus proxies, para lançar ataques em centenas de embarcações comerciais. Nós vamos colocar um fim a essa ameaça de uma vez por todas. E o resultado será preços menores para o petróleo, para o gás, para as famílias americanas. Nós fizemos isso, nós vamos baixar esse preço. Foi apenas uma incursão e teríamos de fazer isso. Nós estamos muito perto de terminá-la também. Enquanto isso, durante essa pequena interrupção, os Estados Unidos estão oferecendo um tipo de seguro para o risco. E se eles fizerem alguma coisa, o preço será incalculável. O preço será tão alto que eles gostariam de nunca ter feito isso. Então, é preciso manter o estreito com movimentação normal, com trânsito normal. Isso afeta muitos países. Os Estados Unidos, de fato, não são muito afetados. Nós temos muito petróleo. Nós temos muito petróleo e gás, nós temos a Venezuela agora, que é nosso novo parceiro, um ótimo parceiro, isso já funcionou. Estamos trabalhando com o governo da presidente, é uma fonte imensa de petróleo e gás e tudo. Estamos numa posição muito boa, mas muito injusta para outras partes do mundo. A China, por exemplo. Nós estamos fazendo isso para outras partes do mundo, incluindo países como a China, que tem muito do seu petróleo que passa pelo estreito. Nós estamos fazendo isso. Eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente China, e num período... E nesse período curto, nós estamos protegendo o mundo do que esses lunáticos estão tentando fazer de uma forma muito bem-sucedida. Nós estamos também sanções relacionadas ao petróleo para reduzir preços. Então, nós temos sanções em alguns países, nós vamos tirar essas sanções até que a situação se resolva. E se trata da paz. A Marinha Americana e seus parceiros vão fazer a escolta de petroleiros pelo estreito, se necessário. Espero que não seja necessário, mas se for, faremos isso. E nós temos uma habilidade enorme para isso. Nós temos as melhores embarcações. Nós sabemos exatamente onde eles colocam, onde eles estão, onde colocam minas. Portanto, nós estamos ganhando de forma muito decisiva, estamos muito à frente no cronograma. Nossa força militar é a melhor do mundo, nós temos o melhor equipamento, as melhores pessoas, ninguém nunca viu algo assim. O Irã é um país muito poderoso. Eles tomariam todo o Oriente Médio se nós não o atingíssemos. Eles estavam para tomar o Oriente Médio e milhares de mísseis com a ajuda deles, para ajudá-los nessa tarefa. Muitos agora estão destruídos, mas eles estavam prestes a tomar o Oriente Médio. Essas armas atingindo os países do Oriente Médio foram feitas para isso. Nós nos paramos em boa hora. E estamos muito orgulhosos de termos nos envolvido nisso. Isso vai acabar em breve. E se começar de novo, eles serão atingidos muito fortemente. Obrigado, senhor presidente. O senhor aprova o novo líder supremo do Irã? E segundo, o senhor pode falar um pouco sobre a sua ligação com o presidente Vladimir Putin hoje? Sim, eu tive uma ótima ligação com o presidente Putin. Havia outras pessoas na linha dos dois lados. Nós falamos sobre a Ucrânia, que é essa guerra
essa luta que nunca termina, e há um ódio imenso entre o presidente Putin e o presidente Zelensky. Eles simplesmente não parecem se ajustar, se dar bem, mas acho que foi uma ligação positiva, e nós falamos sobre o Oriente Médio, e ele quer ajudar, ele quer ajudar de alguma forma, mas tivemos uma ótima conversa, e foi muito construtiva. Por favor. Obrigado, senhor presidente. No Irã, o senhor tratou isso de uma incursão. O senhor acha que vai acabar logo, em 2 dias? Vai acabar logo. Tudo que eles têm agora, incluindo a liderança, então são 2 níveis de liderança, né? Os 2 níveis de liderança, as pessoas nunca nem ouviram falar deles. Então, isso foi algo muito poderoso, muito eficaz. Quando o senhor diz que Cuba quer fazer um acordo, o que os Estados Unidos teriam em retorno? E será que os americanos deveriam confiar em Marco Rubio para negociar isso? O Marco Rubio está fazendo um trabalho ótimo. Acho que ele vai entrar para a história como o melhor secretário de Estado que já existiu. O que ele tem feito na presidência, olha, nesse governo, é impressionante. As pessoas confiam no Marco, e os americanos confiam no Marco. Ele foi bem-sucedido, onde ele também fala o idioma, o que sempre ajuda. Mas ele talvez seja uma tomada amigável, talvez não seja uma tomada amigável, mas eles não têm energia, eles não têm dinheiro, eles estão com muito problema no sentido humanitário. Não queremos ver isso, mas isso tem sido terrível para muitas pessoas. E muitas pessoas vivendo aqui, os americanos cubanos votaram em mim em números recordes. É muito importante para essas pessoas, e elas são muito importantes para mim. Eu sei o que eles passaram, e eles passaram por um inferno. Alguns são dos mais bem-sucedidos no país, são os empresários cubanos americanos, e muitos são amigos meus, porque eu lutei ao lado deles, tenho lutado com essa questão ao lado deles por muito tempo. O regime Castro foi brutal, e eles viviam com a ajuda da Venezuela, com petróleo, com combustível, e agora eles vivem sem a Venezuela. Eles não vão conseguir fazer isso. Então, para onde fazer isso? Um acordo ou não, é o que será. Aparentemente, um Tomahawk foi o que destruiu aquela escola iraniana. Os americanos vão assumir a responsabilidade por isso? Olha, o Tomahawk é uma das armas mais poderosas, e ele foi vendido e usado por outros países também. Então, seja o Irã também tem Tomahawks. Seja do Irã ou de alguém, ou de fato, se um Tomahawk é algo muito genérico, ele foi vendido para muitos países, e isso está sendo investigado. Senhor presidente, o senhor disse que a guerra está quase completa, mas o secretário de Defesa disse que ela está no começo. Então, em que confiar aqui? Eu acho que é o começo de construir um novo país. Eles não têm mais marinha, não têm força aérea, eles não têm mais armamento antiaéreo, não têm equipamento, radares, telecomunicação, e não tem liderança. Tudo se acabou. Então, você pode olhar para essa declaração como um tremendo sucesso. Nós podemos chamar isso um tremendo sucesso. E nós podemos ir além. Iremos além. Mas o grande risco dessa guerra foi nos 3 primeiros dias. Quando você pensa nisso, nós acabamos com a grande marinha deles. Eram embarcações muito poderosas. Eram embarcações que ganhariam batalhas, e elas estão no fundo do mar. A Força Aérea acabou.
Os mísseis viraram nada, só resta pouco deles. Os drones provavelmente agora são 25% e as áreas que fabricam drones estão sendo atacadas nesse exato momento. Então, acho que agora vai ser determinado a minha atitude com o povo no governo Trump. O senhor disse que vai suspender algumas sanções ou restrições ao petróleo. Olha, os preços foram artificialmente subidos por causa dessa incursão. Eu acho que essa incursão muitas pessoas achavam que não poderia acontecer, mas acho que ela foi muito bem sucedida rapidamente. Foi um sucesso militar, porque as pessoas nunca viram. Nós temos a melhor força militar, nós temos o melhor equipamento. Eu acho que temos os melhores generais, eu acho. Temos o melhor. E isso aconteceu muito rapidamente. Nós falamos sobre isso com o presidente Putin, ele ficou muito impressionado com o que viu, porque ninguém nunca viu nada como isso. O Irã era uma força militar, um país com uma força militar muito poderosa, com todos os mísseis. E agora eles tiveram um ataque duplo. E com Israel. E aí nós tivemos, então, os B-2, que acabaram com a capacidade nuclear. E acho que nós tivemos uma coletiva de imprensa em que nós falamos a respeito no passado, na época do ataque dos B-2. O sucesso militar é, de fato, sem precedentes. O senhor falou para os seus colegas no Congresso que o senhor não vai assinar nenhum projeto de lei até que a lei Save America seja aprovada. Isso inclui a confirmação do senador Millen como secretário de Segurança Interna, ou é algo o senhor está tentando cortar esse impasse na casa. O que eu estou dizendo é para a lei Save America. E ela se trata de ter uma identidade, uma identificação de eleitor, que é um documento com foto do eleitor. Nós queremos uma confirmação de que esse eleitor seja um cidadão dos Estados Unidos da América. E não queremos também mais nenhum esquema de enviar votos pelo correio. Teremos exceções para os militares, para pessoas doentes, com deficiência e aquelas que estão viajando. Nós também não queremos mais homens e mulheres homens em esportes femininos e não queremos a mutilação de crianças, a mutilação de transgêneros para crianças serem transgêneros. Então, são 5 pontos. Nós temos 5 bons pontos. Ela foi aprovada por 86% daqueles que votam nos democratas. E os republicanos aprovam, os que votam, os republicanos aprovam em 98%. Mas os democratas, a liderança democrata rouba, eles gostam de roubar. Então, algumas coisas vão acontecer e nós estamos fazendo um ótimo trabalho para o país. Mas não teremos um país se não tivermos uma eleição que, no momento, é muito corrupta e desonesta, como nós vimos no último período. Como um exemplo, ninguém tem um sistema de voto pelo correio como nós temos. Nenhum país no mundo. A França abandonou isso, eles faziam isso. O Jimmy Carter, quando tínhamos uma comissão eleitoral, ele falou que nós não podíamos ter um voto pelo correio porque ele acaba sendo de forma desonesta inerentemente. O Irã ativou algumas células dormentes dentro dos Estados Unidos. Há relatórios de que eles possam fazer isso. Nós estamos olhando para isso, é algo que eles tentam fazer há bastante tempo. Uma das coisas que nós tentamos fazer
lidar com isso, mas o shutdown do Partido Democrata afeta esse aparato. Os democratas têm de abrir acabar com esse shutdown para que a gente tenha os fundos para fazer isso, porque nós temos um trabalho de inteligência muito forte. Nós tivemos muito durante o período de fronteiras abertas do Biden, mas nós estamos observando cada um dessas células. Nós conhecemos muito sobre isso, mas o problema que temos agora é o shutdown, esse trancamento do orçamento causado pelos democratas. Sobre o novo líder supremo, o filho. Eu não queria dizer isso, mas eu fiquei decepcionado, porque nós achamos que ele vai levar a mais problemas dos mesmos tipos de problemas que o país teve. Então, eu fiquei decepcionado com a escolha deles. O senhor disse que tinha alguém em mente para ser o novo líder iraniano, que não o filho do Ayatollah. Eu gosto da ideia de alguém interno, porque isso, por exemplo, na Venezuela, nós temos uma mulher, a Delcy, que é a presidente do país, muito respeitada e está fazendo um ótimo trabalho. E não teve nenhuma disrupção. Se vocês se lembram do Iraque, todo mundo foi demitido. Os militares foram demitidos, a polícia, os políticos, então não havia ninguém. E aí o que isso se transformou num Estado Islâmico, e nós não queremos isso. Eu gostaria de ver pessoas que são de dentro. Elas falaram do filho do Shah, falaram de outras pessoas, mas pessoas que não vivem lá há muitos anos. Nós temos uma fórmula que foi muito boa até agora e acho que nós continuamos a ter uma boa relação com a Venezuela, um país inteligente, e nós teremos 100 milhões de barris de petróleo que estão sendo cuidados, que serão cuidados em Houston. Ele foi levado às refinarias, está sendo já refinado, na verdade, em Houston, que foi construído especialmente para esse produto, mas são 100 milhões de barris de petróleo e nós teremos outros 100 milhões de barris vindo. É como uma parceria, nós estamos nos dando tão bem com eles, é ótimo para a Venezuela e é ótimo para os Estados Unidos. Senhor presidente, o senhor sugeriu que o Irã pode ter tido um Tomahawk e atingido a escola primária. Mas mesmo o seu secretário de Defesa diz que eles estão investigando. Olha, eu não sei, é algo que está sob investigação. Os Tomahawks são usados por outros. Há numerosas outras nações que têm Tomahawks e compraram de nós. Mas quando chegar o relatório, eu trarei para vocês. O senhor disse mais cedo que nós já ganhamos a guerra, mas não ganhamos o suficiente. O que é o suficiente? Nós estávamos, eles teriam uma arma nuclear no dia seguinte, eles não queriam falar que eles abririam mão de ter uma arma nuclear. E quando Steve me ligou e falou que eles não se comprometiam com isso, eu falei, bom, lá vamos nós. Eles não têm qualquer capacidade agora de desenvolver armas que podem ser usadas contra os Estados Unidos, Israel ou qualquer um dos nossos aliados. Nós temos ótimos aliados no Oriente Médio, ótimos países. E eles estavam fora disso até nós entrarmos. Eles atacaram os aliados. E se eu não tivesse feito isso, eles atacaram os aliados primeiro. Eu acredito que eles iriam tomar o Oriente Médio.
not taken place, that was Se definite. não fosse a operação Because they Martelo would da have had a nuclear Meia-Noite, weapon within a matter of isso weeks. era definitivo, But porque that eles took place, teriam that was a uma arma setback. nuclear em questão de But look at the semanas. number of missiles Mas they were quando isso able to aconteceu, buy eles tiveram um and make over retrocesso. the Mas olha o last número de 6 mísseis que eles months. puderam And those comprar e missiles were aimed construir at nos últimos various 6 countries. meses. E And esses when you look at mísseis 1,000 over estavam 1,000 apontados para missiles vários shot at, like países. UAE, E nós They were looking olhamos to para take over the Middle milhares, East. We got mais there de 1000 first. mísseis que Lucky. foram I'll tell you what, the lançados Middle East and contra those os Emirados countries, very Árabes rich countries, Unidos. are very lucky that I was Eles iam president tomar, instead of eles queriam somebody else. tomar o Oriente Médio. E nós tivemos muita sorte de que eu sou presidente no momento. I don't think so. No, we get along very well on this. He was, Nós I would nos say, damos philosophically a muito little bit different bem. than me. Falando do vice-presidente, ele é filosoficamente um pouco Maybe diferente de mim. less enthusiastic about going, but he was quite Talvez ele enthusiastic. estivesse menos But, entusiasmado I sobre felt it ir was something à we had to guerra. do. I didn't feel we had a choice. ao ataque.